Vamos então repercutir as decisões dessa super quarta na economia, conversando com Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Rafaela, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Da última reunião do Copom para cá, a gente percebe que a inflação ficou um pouco mais controlada, o dólar caiu e caiu bem. Pergunto se isso deveria ter sido levado em conta para o Comitê de Política Monetária ter tomado uma decisão diferente da tomada hoje lá em Brasília. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A decisão de hoje de alta, ela veio com uma expectativa de mercado que estava dividida. Então, ela não foi exatamente uma surpresa, o mercado estava dividido entre a pausa e mais uma alta de 0,25. O Banco Central, o Copom, né, decidiu por essa alta num tom um pouco mais duro do que se esperava, né, mesmo considerando essa divisão. E acho que o principal ponto que ele traz ali no comunicado é um desconforto muito grande dos membros do comitê em relação à expectativa de inflação. Então, como você bem colocou, de fato, a gente viu alguns dados de inflação recentes mostrando uma desaceleração, o câmbio está num patamar mais favorável, mas quando a gente olha para as expectativas de inflação, principalmente as expectativas mais longas, elas ainda estão bastante desancoradas, bem acima do centro da meta, e esse desconforto levou o comitê a dar mais uma alta de 25% para 15%, e a gente chega aí no maior patamar de Selic desde 2006. Eu não vou nem perguntar apenas da decisão do Fed com a taxa de juros nos Estados Unidos, mas amplie um pouco para falar da possibilidade de expansão no conflito no Oriente Médio. Claro, a decisão do Fed que manteve os juros inalterados lá nos Estados Unidos, naquela banda, 4,25, 4,5. Como é que esse cenário nos afeta aqui? A gente tem um cenário de incerteza lá fora. Essa incerteza, ela traz também para nós alguns riscos com relação à desaceleração da economia global, que pode impactar a atividade aqui dentro também. Mas, por outro lado, essa desaceleração da economia global, ela também vem dando uma pressão de queda nos preços de commodities e preços de bens industriais. O aumento das tarifas, ele vai fazer com que a gente tenha uma sobreoferta de produção industrial global. Isso tende a colocar uma pressão para baixo desses preços. A gente já tem visto um pouco disso, não só no câmbio, né? O dólar mais fraco também traz um pouco dessa pressão baixista para a inflação, mas também os preços de bens industriais começam a arrefecer. Então, lá fora, a gente tem um cenário que, por um lado, você tem uma incerteza com relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, que pode também ser mais alta por mais tempo. O Fed, no seu comunicado, não trouxe perspectivas claras de corte no curto prazo, mas a gente também tem um cenário de dólar fraco que vem contribuindo para que a gente tenha uma queda da inflação aqui dentro também. Aparentemente fica cada vez mais difícil para o nosso governo aqui ceder nessa batalha que a gente vê aqui no nosso país, que é a batalha fiscal, e cortar gastos. E a gente acha que isso é mais difícil ainda porque 2026 é ano eleitoral. O que a gente pode esperar se as despesas continuarem como estão e tendo um Congresso claramente resistente aos projetos da equipe econômica, Rafaela? Esse choque que a gente está assistindo pode não ser bom para a gente, né? Exatamente, Márcio. Acho que esse é o principal problema hoje para a política monetária, é a incerteza fiscal. Se por um lado a gente tem um cenário de incerteza lá fora, que é relativamente benigno por conta do câmbio, aqui dentro o cenário é de incerteza, mas uma incerteza mais para um problema fiscal que não só coloca pressão nos juros, né? Então o risco fiscal de longo prazo, com a dívida crescente, ele traz também uma necessidade de juros maiores, né? O mercado exige um prêmio nessa taxa de juros, essa taxa de juro neutra hoje no Brasil, ela está bem mais alta do que ela era há alguns anos atrás. E por outro lado, e o Copom coloca isso muito bem na ata, a economia está desacelerando, mas ainda num ritmo muito moderado. O mercado de trabalho ainda está bastante aquecido, a gente ainda tem um crescimento da economia como um todo, a gente entra no segundo trimestre com um crescimento não tão acelerado, mas a economia ainda cresce mesmo com os juros bastante restritivos, ou seja, esse
cenário de expansão fiscal, de expansão dos gastos, ele tem sido muito prejudicial para a política monetária. A política monetária hoje ela precisa ser mais restritiva e, como o Copom colocou, juros altos por um tempo bastante prolongado para que a inflação caia, enquanto a gente tem toda essa incerteza fiscal no cenário. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Obrigada, Márcio. Boa noite. Em entrevista ao CNN Money, o secretário executivo da Fazenda, do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comentou o crescimento do BPC e afirmou que o Ministério da Fazenda conta com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para conter concessões judiciais do benefício. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. A gente tem hoje em torno de 25% a 30% das concessões do benefício do BPC feitas de maneira judicial. O ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, tem conversado com o Supremo Tribunal Federal, com o CNJ, com a coordenação do ministro Barroso, e está muito próximo de ter ali um entendimento de uma padronização mínima dos requisitos, dos critérios a serem observados pela Justiça nas concessões desse benefício judicial. Critérios como indicar qual é a capacidade, fazer ali a indicação da renda per capita familiar, que são critérios exigidos pela lei, e não ter ali simplesmente concessões abrangentes, que não sigam parâmetros e critérios mínimos. Thaís Herédia está de volta aqui no estúdio para explicar esse cenário. É possível realmente, o Ministério da Fazenda tem essa ferramenta para tentar frear os gastos ou o crescimento exagerado do BPC? Márcio, você se lembra que a gente tem tratado aqui do tema do BPC e um dos pontos de fragilidade é essa desconexão dos poderes, né? O Poder Executivo, o Poder Legislativo também, que se recusou a fazer mudanças nas regras, e do próprio Judiciário, que claramente está todo mundo vendo as regras do BPC, cada um ao seu gosto. Isso significa que a política pública está mal escrita. Então, fazer essa articulação com a Justiça é, no mínimo, é um bom começo. Demorou, mas é um bom começo. Essa articulação precisa acontecer. O que a Justiça está vendo de tanta brecha para conceder, para fazer a concessão de benefícios disparar como tem acontecido? Obviamente, a lei é tão difusa e tem tanta brecha que essas decisões estão acontecendo. Então, essa articulação é um primeiro passo importante. Vamos ver o quanto ela vai ser efetiva. Agora, claramente, ela precisa mudar de critério, uma coisa que a gente tem repetido aqui todos os dias. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, o que o Congresso Nacional pode fazer, ontem nós já tratamos aqui, por exemplo, o que o governo poderia fazer, e o que está na mão do Congresso Nacional, vamos dar uma olhada aqui, o que estaria na mão do Congresso Nacional para ele colaborar, ou pelo menos parar de fazer coisa errada, né, que está prejudicando, deteriorando ainda mais as contas públicas. Um ponto importante aqui é a questão do fundo partidário. Faz tempo que a gente não fala dele, né? A gente trata bastante do fundo partidário quando está em ano de eleição. Ele também disparou, assim como as emendas, o fundo partidário acabou subindo demais nos últimos anos, né? Agora, por exemplo, o Congresso derrubou vetos e aumentou um pouquinho. É pouco, é menos de 200 milhões de reais, mas aqui é mais sobre o gesto e não apenas sobre o valor. Óbvio que o valor também importa. A restrição ao BPC, no ano passado, naquele mini pacote do governo, havia ali uma proposta de mudanças nos critérios de avaliação, o Congresso rejeitou. Os supersalários, que também já chegou no Congresso Nacional uma proposta para mudança, o Congresso também não quis saber, é um tema que ninguém quer tocar nele, né? Pelo contrário, porque ali mexe no interesse, a classe mais beneficiada pelos supersalários é exatamente aquela com mais poder no Congresso Nacional. A reforma administrativa, Márcio, nós tratamos dela aqui, existem projetos, vários projetos no Congresso Nacional, tem um projeto que foi inclusive escrito pelo Armínio Fraga, pela economista Ana Carla Abrão Costa, que é considerado o mais sensato, mais equilibrado. O governo vem fazendo uma reforma administrativa infralegal, vamos dizer assim, aquela que consegue ser feita sem precisar do Congresso Nacional. Agora, há um ganho de eficiência importantíssimo aqui que precisa acontecer e, como eu venho falando aqui, não necessariamente vai gerar uma economia de gastos imediatamente, mas é óbvio, e é óbvio que o Estado brasileiro é ineficiente e tem muitas coisas para melhorar, especialmente a sua produtividade, melhorar o atendimento
atendimento à população. E, por último, as emendas parlamentares. Aqui é que o bicho pega, né, Márcio? Claro. Porque elas mais do que dobraram, mais do que triplicaram, sei lá, eu já esqueci a conta, mas muitas e muitas vezes em uma década, transformando a execução do orçamento e, portanto, das políticas públicas numa coisa difusa e também ineficiente. Eu acho que triplicar não é exagero. Muito obrigado, Thaís Herédia. O Congresso Nacional derrubou de forma integral ou em partes 12 vetos presidenciais. Entre eles, o que trata da manutenção do pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, que também vale para quem recebe aposentadoria por invalidez. A gente vai ao vivo até o Congresso, até Brasília, conversar com a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. Qual o impacto dessa decisão, Carol? Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. O Congresso ontem realizou a sua sessão conjunta de deputados e senadores para discutir e analisar vetos presidenciais. Tocaram em diversos temas, vocês traziam agora há pouco, sobre economia, saúde, também benefícios sociais, especialmente em relação ao BPC. O governo que inicialmente tinha vetado, então, trechos ali em relação a uma proposta que foi analisada pelo Congresso, justificando, evitar ali aumentos de despesa, foi derrotado ontem pelos parlamentares, vendo o veto cair, ser derrubado. O Congresso, então, portanto, volta a manter, como tinha sido aprovado pelo projeto, a ampliação de benefícios para pessoas com doenças crônicas. Na prática, fica dispensado ali a reavaliação de saúde periódica para as pessoas que recebem esse benefício, o benefício do BPC. Agora, o Congresso precisou articular bastante, negociar sobre vários temas. O próprio BPC aparecia em um outro projeto também em relação à discussão do pacto fiscal. Sobre isso, o governo conseguiu adiar o BPC para uma próxima reunião do Congresso, marcada ali entre os dias 15 e 17 de julho. A ideia em relação a esse projeto especificamente é tornar o acesso ao BPC mais rígido, impedir ali a entrada de tantas pessoas. A Thaís trazia aí o impacto da economia, na economia em relação à concessão do benefício para a população. Então, o Congresso, o governo, de uma maneira geral, teve uma derrota em cima dos vetos presidenciais, essa foi a avaliação de parlamentares, mas conseguiu adiar também vários assuntos para a próxima sessão antes do recesso parlamentar. Márcio. Muito obrigado, Carol Rosito. Colocar mais uma vez na conversa Thaís Herédia, porque ela nos traz como foi o fechamento do mercado hoje. Tudo muito lento, esperando, aguardando a decisão da Superquarta, As decisões da Superquarta. Hoje foi um movimento assim, acompanhando o que estava acontecendo lá fora, O presidente Donald Trump falando, ora vou, ora não vou, ora não sei o que eu faço e tal. O preço do petróleo caiu, depois subiu, e os ativos financeiros também. Aí vem a decisão do Banco Central americano com um recado importante de Jerome Powell. Ele tem mostrado algumas coisas interessantes, Márcio, não só na leitura macroeconômica, mas como se posicionar diante dos ataques que ele recebe de Donald Trump, E ele tem sido altivo ali nesse posicionamento. Então, os mercados hoje tiveram muita volatilidade. Aqui no Brasil não foi diferente. A Bolsa subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, acabou fechando em estabilidade. A mesma coisa do dólar, mas aí você vê que a 10ª casa lá depois da vírgula foi capaz de devolver o dólar para R$ 5,50. E depois de experimentar, quem sabe, ultrapassar os 140 mil pontos, a Bolsa brasileira continua aí nesse patamar, esperando, quem sabe, aparece alguma luz aí nos próximos dias, Márcio.